possível ter mais de uma mulher e cumprir o princípio de Deus? Muita gente confunde o mandamento de Êxodo 21:10, onde Deus fala que se o homem tiver o desejo por ter mais uma mulher, ele não deve tirar nada da primeira, nem o sustento, nem as vestes, nem as obrigações conjugais, as obrigações familiares. Só que Deus, bendito seja ele é muito sábio em colocar as colocações para que nós possamos analisar e estar diante da nossa própria corrupção de caráter, porque é impossível você cumprir esse mandamento se o seu desejo é ter outra mulher. É impossível você cumprir esse mandamento, porque a própria instrução de Deus já mostra que o homem não consegue sustentar outra mulher sem ter o detrimento daquilo que foi acordado com a primeira. Então Deus ele já impossibilita o homem de ter outra mulher. É importante você compreender isso, mulher, para você exigir a justiça de Deus. Porque você pode olhar aqui, ó, para bigorna, não subir. Você pode olhar aqui, ó, é tudo meu. Mas se você não sabe, você fica dividindo seu homem com outra mulher. E homem, quando você não sabe, você está atraindo sobre si uma maldição. Porque vem um espírito sobre... Lembra do mandamento anterior que o Senhor sempre viu o espírito? Vem um espírito de confusão e discórdia sobre essas mulheres e você fica um homem sem paz. Você pode até ter sexo, mas você fica um homem sem paz. Porque é tudo sobre o espírito que você está invocando no seu lar. Tão simples quanto isso. Porque muitos dos meus irmãos muçulmanos não têm a paz no lar e ficam aí adquirindo mais esposas, achando que as primeira, segunda, são chatas, são difíceis, mulher é tudo igual. Na verdade, Deus está mostrando a corrupção dentro de si. Você quer? Eu te autorizo, mas é impossível você cumprir sem... É impossível você cumprir sem você tirar isso aqui. Deus está garantindo sempre o lugar da primeira e única esposa. Qualquer outra é um espírito de adultério, ainda que você tenha uma ketubá, um contrato de casamento. Isso vai ser mais difícil para o Islã entender, mas se você... mulher muçulmana, né? Eu não sou muçulmana, mas eu professo que Mohammed foi Shiló, né? Foi o profeta enviado. Se você não casou ainda, preste atenção nesse mandamento para você já ir se consagrando, para que quando você tenha seu marido, não surja nele, não seja despertado nele o desejo de ter uma segunda esposa, terceira ou quarta. Já garanta aí a sua paz e a da sua família. Homens concentrados na verdade do sagrado, eles são levados à corrupção a todo momento. Então, o que o mandamento de Deus nos fala? Em Êxodo 21:10. Deus ele fala assim, ó, se um homem tomar outra mulher, ele não deve diminuir o mantimento da primeira, nem a veste, nem o dever conjugal, relação sexual e união familiar. A lei espiritual aqui, ela é absoluta. Deus, ele não está permitindo aqui a poligamia, por incrível que pareça. Ele está dizendo o seguinte, se você for ousado o suficiente para tentar, mantenha exatamente o mesmo padrão de justiça com a primeira. Só que qual é a pegadinha? É impossível você manter o mesmo padrão com a primeira. Por quê? Porque o tempo que antes era todo da primeira esposa, 100% do tempo era dela, agora vai ser 50% do tempo para ela e 50% para a outra. Você já diminuiu o tempo com a primeira esposa. A comida, que é a energia vital, a energia sexual, então a comida que a Torá fala aqui, ó, tá falando também sobre a energia, a dedicação do coração, do espírito do homem a essa mulher, que antes seria 100% para a primeira, agora será 50% para a primeira e 50% para a segunda. E assim, para quantas a lei vai permitindo. É impossível você cumprir esse mandamento. Ou é impossível você desejar e tomar uma segunda mulher como esposa e cumprir a instrução de Deus. Deus está mostrando para o homem, olha, você não vai conseguir, você está destruindo a você mesmo. Porque o espírito que você vai despertar aqui
É o espírito da desunião, porque um espírito vai vir para que uma esposa fique contra a outra e essas esposas vão colocar os filhos de uma contra os filhos da outra. Então você não tem paz mental, você vai ter mulheres que brigam entre si e você vai ter irmãos que começam a disputar o espaço entre eles. Este era um dos grandes conselhos que Deus deu aos reis, porque os reis saíam fazendo filhos em tudo que era canto, tudo que era buraco de mulher. E essas mulheres, tanto as que eram tomadas em casamento quanto as concubinas, começavam a disputar através dos filhos. Então usavam os filhos para manipular a mente do homem. E o homem, a única coisa que prejudica o juízo de um homem é a mulher que perturba ele por causa dela e por causa dos filhos. Então é como se você mesmo estivesse levantando sobre si, você homem, o juízo de Deus. O espírito de confusão, de contenda, falta de paz. Para que fazer isso com você mesmo? E mulher, se o homem está sendo tentado a ter uma segunda esposa ou outras mulheres, Deus está mostrando para você que você está falhando como mulher. Então, quando vier esse desejo sobre o homem, significa que você está falhando nas suas obrigações de vestes, nas suas obrigações conjugais e nas suas obrigações em comida. Então, você talvez não esteja nutrindo esse homem com verdadeiro amor, com a verdadeira submissão, com o respeito, de modo que ele está procurando outra para ter de volta aquele respeito que ele queria. Então, cuidado. Um é usado para afiar o outro, um é usado para mostrar a corrupção ou a justiça do outro. Tenha cuidado, mulher. Ok? O critério de Deus aqui, como vocês podem observar, é um espelho. Ele está expondo a falsidade do homem que quer uma injustiça e tenta achar essa brechinha na lei como capacidade de legalidade. Então, a Torá, né, Deus vem mostrar pra gente a hipocrisia na primeira cláusula contratual. E, como eu disse no mandamento anterior, a lei judicial espiritual ela é absoluta. Se você toma uma outra mulher, né, se esse homem toma outra mulher e reduzir a comida, a roupa ou o sexo, a primeira mulher sai livre, sem dívida, sem culpa, sem peso. Deus honra a justiça dela, mesmo que o homem usa a Torá para tentar esconder a sua crueldade. O que acontece? Este homem ele não vai ter paz. Homem, nesses dias, nesse tempo, você realmente quer continuar sem paz? E tudo isso é um mecanismo do ego, né? Então o homem ele tenta usar a palavra de Deus, a Torá, a Bíblia, dizendo que ele pode, porque está na Bíblia, que ele tem condições de sustentar 2, 3, 4 e que não está devendo nada. Ele vai usar o argumento que essa mulher não reclama, então tá tudo certo, ou até mesmo ela reclama, mas ele não tá nem aí, porque ele quer outra mulher de qualquer jeito, na verdade ele tá tentando comprar o próprio respeito, mas respeito não se compra, né? É o ego dele que tenta dizer que é o suficiente, ou às vezes ele tá usando essa mulher como uma descarga de raiva dos sentimentos não resolvidos que ele tem pela mãe dele. Porque, para quem não sabe, se um homem está querendo outra mulher ou vive aí em práticas de adultério, uma mulher atrás da outra, ele está com rejeição da mãe. E então ele fica tentando ferir a mãe que feriu ele em outras mulheres. Por isso que ele sai de um relacionamento para outro. Você vai encontrar muito desse comportamento mental nesse movimento Red Pill aí, que são homens feridos que querem aconselhar outros homens e na verdade estão levantando aí um bando de homem fracassado, espiritualmente falando, que não vai ter mulher para esses homens porque eles não são homens dignos de ter mulheres. E mulheres, por outra via, estão levantando outras mulheres para se tornarem prostitutas, são mulheres que não terão afago e o cuidado de um homem, porque se tornaram prostitutas. E a prostituta, ela vive por si. A prostituta não consegue construir família. A adúltera não consegue construir família, porque o espírito de destruição vai acompanhando ela. Então, mulher, se você está em prostituição, saia da prostituição. Se está em adultério, saia do adultério. Porque não existe vida na transgressão. A Torá, ela exige aqui do homem
O mesmo zelo primordial. O mesmo zelo de antes. Se você atrasa, se você tira, você já caiu. Então é impossível você dar o tempo que você dá para uma, para outra, porque o da primeira era 100%. Agora você está diminuindo dela para dar para outra. E se tiver outra, para dar para outra. Então você já lesou a primeira. E quando você lesa a primeira, você está lesando os seus primeiros frutos. Você lesa os seus filhos desse casamento, você lesa as suas finanças, você lesa a sua paz no lar. Eu conheço muitos irmãos no Islã, no judaísmo, no cristianismo que tem, né? Mais de uma esposa. E eles não têm paz no lar. Eles não têm paz no lar. Então eles usam essas mulheres como descargas sexuais. Então ele não se importa em dar comida, roupa, veste ou casa ou carro para essas mulheres. Ele só quer aliviar o sexual. Mas ele também assume que não tem paz mental. E um homem que não tem paz mental é um homem fracassado. O homem que diz que nasceu para sofrer ou que a única coisa que importa é ter uma mulher e ter várias mulheres e ficar fazendo filhos, né, procriando de qualquer jeito, a todo custo, de modo que ele não vai ser um marido, de modo que ele não vai ser um pai de um filho presente, né? Vai ser só aí um procriador, um doador de esperma. Ele tá trazendo destruição para si mesmo. Até o momento que ele seja tirado aí, né? Da convivência da terra dos viventes. A gente precisa destruir esse padrão aí, destruir a ideia de que o homem pode se multiplicar sem se dividir. Então, o padrão de usar o direito bíblico, o direito da Torá, o direito da lei, para uma prescrição ou um direito de desgovernado, Deus mostra que essa cláusula derruba a mentira da poligamia como honra, na verdade. Não é honra, é uma traição institucionalizada, onde mostra a incompetência do homem em honrar o primeiro compromisso. E o homem que não honra o compromisso com a sua primeira esposa, a mulher da sua mocidade, é um homem que não honra compromisso com homem nenhum, nem com ele mesmo e nem com Deus. É um homem sem honra. Não diminua o mantimento dela, né? A lei fala. O mantimento é a comida, só que a comida na Torá, a gente está falando de energia vital, energia sexual, a alegria, a presença, a amizade, o carinho, não só da estabilidade material de ter a comida do que comer, entende? Se ele começa a sustentar mais de uma casa, ele está dividindo essa atenção com outra mulher. Já errou. Está desequilibrando o campo espiritual da primeira esposa e da dele também. E a colheita dele vai ser uma colheita seca. Ela não diminui nem a veste. A veste que a gente tem aqui não é só roupa, é uma cobertura, é uma proteção espiritual, uma identidade de esposa honrada. A primeira esposa, ela agora não se torna uma esposa honrada. Ele tira a honra dessa esposa, ele tira a veste dela. Ela é mais uma. E ele começa a preferir a outra porque é mais jovem, mais bonita ou mais fogosa. Ele começa a tirar da primeira o toque, o cuidado, o respeito, o sorriso. E a veste da primeira esposa começa a se rasgar espiritualmente e emocionalmente. Isso vai atrair vergonha, abandono e opressão. E normalmente as primeiras esposas são induzidas a cometer adultério porque é o espírito que vem tentar essas mulheres, entende? E ele continua falando que não é para diminuir o dever sexual, né? Aqui a gente não tá falando que é só o prazer do sexo. É a renovação da alegria do pacto, a restauração emocional, a fusão espiritual. Quando ele dá o corpo dele para outra mulher, ele tá contaminando a primeira. Porque quando ele faz sexo, ele se liga, ele se torna um com aquela mulher. Aí ele tá se tornando um com outra mulher. Quando ele for pra primeira, ele tá contaminando a primeira com a energia da segunda. E contamina a segunda com a energia da primeira. Vira confusão. É o princípio de Sodoma e Gomorra. Ele começa a quebrar o pacto tanto da alma da primeira, da segunda e de quantas outras ele tiver. E isso ativa uma dor seca, um ressentimento, uma enfermidade de não ser a única, que vai voltar para ele, entendeu? Basicamente, esse mandamento aqui, ele é um juízo. Quando você cumpre,
Deus julga. Se você quebra, Deus também julga. Não tem neutralidade aqui. Quem tenta fazer aí meia aliança vai ser quebrado por inteiro. E não existe inimigo interno. A ruína não vem da segunda mulher. A ruína aqui, ela vem do desejo corrupto de manter a primeira como objeto pretendido. E o homem que está usando o mandamento como escudo para cobrir o seu próprio ego, o seu desejo. Então, Deus não divide o trono dele. Se Deus não divide o trono dele, a mulher não deve ser dividida, entende? Esse campo espiritual é um mistério. O que eu quero dizer com isso é, esse homem que está se dividindo com outras, ele vai começar a ser dividido dele. É o de não ter a paz no lar e começar a ter... como é que é a palavra, gente? Desassociação. Então, tudo que ele retira da primeira vai ser retirado dele. Então, se ele retira o tempo da primeira de 100% para 50% para atacar a segunda, agora o tempo dele vai ser retirado. Ele não vai ter tempo de 50% com a primeira nem com a segunda, porque ele não vai ter tempo nem para ele. O tempo dele é retirado. Se ele tira a veste, né, da primeira, ele também vai ser despido da vida dele, porque um homem que não tem vestes na sua vida, vestes de honra, é um homem nu, desonrado, é um homem sem alegria. O campo, ele gira sem pena, ele funciona com base na justiça, entende? E se você não está conseguindo amar 100% a primeira, não tente com outra. Corrija o seu relacionamento com a primeira e que ela seja a única. E o homem que se diz de Deus, se você quer mais de uma mulher, você não quer a verdade, você quer o espírito da mentira. E o espírito da mentira, ele atrai todo tipo de sortilégio maligno. Cuidado com o que você está trazendo para sua vida. Esse mandamento não é somente sobre um relacionamento conjugal. Ele está falando sobre o território espiritual e sobre o território geracional. Então, cada mulher que é desprezada pelo ego masculino, ela gera filhos desnutridos de justiça. Cada casa com amor dividido vai gerar uma sociedade sem pacto partido. Então, Deus vai julgar esse homem que tenta servir dois pactos, dois senhores, estar em duas casas, porque Deus mesmo já disse várias vezes que ninguém pode servir a dois senhores. Um homem não pode ser homem em duas casas. Honre seu compromisso com a primeira. Entende? Shalom, shalom. O processo de correção de Techuvá é o mesmo para todos. Compreensão, entendimento e arrependimento. Confesse diante de Deus: Senhor, eu errei. Me perdoa, me ajude a corrigir. E mulher, se o seu marido está sendo tentado a isso, corrija a sua postura, porque um homem só é tentado a nisso quando a mulher está falhando com as suas obrigações de mulher. E às vezes você está falhando não porque você é ruim, porque você é corrupta, que você não sabe ser mulher. Às vezes você está repetindo um ciclo geracional de maldição de mulheres que foram trocadas por outras mulheres. Por isso que é necessário você confessar os seus antepassados, ainda que você não tenha compreensão que você fez, primeiro faz. E Deus vai trabalhar. Primeiro confesse. Ainda que você ache que não tenha feito, confesse. Senhor, eu acho que eu não fiz, mas eu confesso se eu tiver feito. Em sinceridade, em verdade. Deus vai te mostrar onde está o erro no seu genoma. Muitas coisas eu achava que eu não tinha feito. E depois que eu confessei por temor à lei, Deus me mostrou que eu tinha feito de outra forma, mas tinha feito. E quando eu confessei verdadeiramente, eu fui perdoada, redimida, corrigida e mudada. Então, não tenha medo de confessar, não tenha medo de se arrepender e de se apresentar diante de Deus, porque sempre haverá misericórdia, bênção e prosperidade para aquele que se arrepende e corre para os pés do Senhor. Mas para aqueles que querem continuar em injustiça, o fim é a destruição. Que Deus abençoe sua vida, que faça resplandecer a paz sobre ti, sobre o seu lar. Amém.